irmãos e irmãs, a igreja celebra esse final de semana a festa do batismo do Senhor. Celebrando esta festa, nós encerramos o tempo litúrgico natalício e vamos continuar a nossa caminhada no tempo comum até vivermos a experiência da Páscoa, da ressurreição do Senhor e retomarmos novamente o tempo comum. Mas a vida do cristão batizado e o nosso batismo se alimenta da bênção de Deus. E para refletirmos na liturgia desta festa, Deus nos concede 3 grandes bênçãos. Na realidade, são infinitas bênçãos que Deus nos concede. No entanto, muitas bênçãos de Deus são necessárias nas nossas vidas, mas essas 3 são imprescindíveis. Primeiro, a bênção que recebemos com a celebração de Maria, Mãe de Deus. Maria é Mãe de Deus. E nesta alegria de celebrarmos Maria, Mãe de Deus, nós fomos abençoados por Deus, por uma mulher que disse sim à vontade de Deus, e com esse sim, todos nós recebemos novamente a graça de nos voltarmos para Deus. Existe bênção maior do que voltarmos para Deus? Nós que estávamos perdidos desde a queda dos nossos primeiros pais no paraíso, sem Deus neste mundo. Mas a maternidade de Maria, essa grande bênção para a humanidade, nos conduziu à graça do batismo e da filiação divina. A segunda bênção que Deus concedeu para a humanidade foi a encarnação do Verbo. Desta encarnação do Verbo, nós recebemos de Deus a graça de podermos novamente viver a alegria de nos tornarmos imagens e semelhança de Deus. Porque na encarnação Deus revelou a profundidade do seu amor. E todos aqueles que contemplam o Verbo encarnado e ama de coração essa manifestação de Deus, experimenta como imagem e semelhança de Deus a alegria de voltar a amar. E quando nós amamos, nós também nos tornamos aquilo que Deus é, amor. Por isso, foi uma grande bênção de Deus a encarnação do Verbo que celebrávamos na noite do Natal. E a terceira bênção que Deus nos concedeu foi a ressurreição de Jesus Cristo. Porque a ressurreição de Cristo coroou todo o projeto que Deus tinha para a humanidade desde o dia que os nossos primeiros pais caíram no paraíso. E agora, com a ressurreição de Cristo, a morte que havia vencido os nossos primeiros pais foi derrotada na pessoa de Maria, que disse o sim a Deus, e na pessoa do próprio Cristo, que entregou a sua vida por amor à humanidade. Nestas 3 realidades, Jesus experimentou, ao sair do ventre de Maria, a sua condição humana de pobreza. Jesus foi aquele que ensinou a humanidade
que a felicidade não está nas coisas materiais, não está nas pessoas, não está em eu buscar para mim os meus próprios interesses, mas sim em fazer a vontade de Deus. Diante desta realidade, nós, ao refletirmos na segunda leitura, nós vamos encontrar-se com a manifestação de Deus. Primeiro, a salvação se manifestou através do ventre puríssimo de Maria. Essa manifestação de Deus em Maria fez com que nós experimentássemos o Deus que manifesta-se a cada pessoa humana. Por isso, Jesus Cristo, que vem ao nosso encontro, nos dá Maria como mãe, porque Maria é aquela que nos prepara para que no nosso batismo nós possamos não só ter a nossa mãe de sangue, não só termos a nossa madrinha de sangue, mas termos uma mãe espiritual que é Nossa Senhora. E depois de Jesus se manifestar, nascendo de Maria, ele é enviado em missão. E a sua missão é exatamente aquilo que nos ensina a primeira leitura de hoje: o servo que veio para servir, o servo que nunca desanima, o servo que nunca perde a esperança em nenhuma pessoa humana, pois vai dizer que ele nunca extingue uma mecha que ainda fumega, ele nunca acabará de quebrar uma cana rachada. Para ele, tudo tem condição de ser restaurado. Exatamente é esta vontade de Deus de restaurar todo o coração humano, para que nós possamos assim experimentarmos a alegria de voltarmos para o paraíso outrora perdido pelo pecado. Por isso que Jesus, como servo, ele veio para libertar os cativos, ele veio para livrar da escravidão os que estavam prisioneiros pelo pecado. E essa graça se deu plenamente no momento que Jesus se aproxima de João Batista para ser batizado no Rio Jordão. E esse batismo que Jesus recebe, como nós ouvimos no Evangelho, João Batista disse: é eu que deveria ser batizado, mas o Senhor vem a mim para que eu possa lhe batizar. E Jesus responde para João Batista: que deixe que seja assim, que se cumpra a profecia. De fato, ao ser batizado sem nenhum pecado, já que João Batista batizava para a remissão dos pecados, Jesus, na água do Jordão, assume o pecado da humanidade, assume o meu pecado, assume o teu pecado, para nos preparar assim para recebermos depois o batismo dele, que é no Espírito Santo e no fogo. Porque sabemos que o puro não pode habitar no impuro. Então precisamos primeiro sermos purificados com o batismo da remissão dos pecados. E naquele gesto de Jesus ser batizado por João Batista, é um gesto espiritual,
onde todos foram batizados em Cristo e as águas do Jordão levou o pecado da humanidade. Depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre ele. Este Espírito Santo, que é o amor de Deus para com a humanidade, também vindo sobre Jesus, mostra o sinal de que todos aqueles que foram purificados também poderão receber o Espírito Santo como força e vigor para viver o batismo. Nós sabemos que Jesus assumiu toda a condição humana, menos o pecado. Ele assumiu a condição de ser batizado como qualquer pessoa humana, ele assumiu a condição de receber o Espírito Santo como qualquer pessoa humana, mas também ele assumiu a condição de um homem tentado, para que abandonasse o caminho de Deus. Vai dizer o Evangelho de São Lucas, que Jesus, depois que recebeu o Espírito, foi impelido para o deserto. E nós sabemos que Jesus passou por todas as tentações, mas resistiu firme e venceu a todas elas. Isso é para nós um sinal, porque nós também, ao sermos batizados em Cristo, ao recebermos o Espírito Santo, somos todos impelidos para o deserto, para as batalhas contra os inimigos, principalmente os inimigos da fé, que é a nossa carne, que é o mundo, que é o próprio demônio. E Jesus venceu todas essas batalhas porque ele estava confiando no Pai, que era força para ele diante de todas as provas que ele tinha que passar. Agora, se Jesus passou pelas provas, nós precisamos aprender dele o caminho que temos que trilhar para podermos também sermos vencedores. Depois Jesus é batizado, se ouve uma voz do céu: este é o meu filho amado, escutai-o. Ouvi sempre a sua palavra. E quando escutarmos a palavra de Jesus, precisamos colocá-la em prática, para que a graça de Deus se realize em nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, nessa festa do batismo do Senhor, nós somos chamados a renovarmos o nosso batismo. Aquele dia que nós fomos batizados, e ali foram remidos todos os nossos pecados, se já tínhamos pecados, nos deu a graça de vivermos a filiação divina. E mesmo que nós tenhamos sido batizados quando ainda éramos recém-nascidos, o importante foi que ali, dando para nós a filiação divina, Deus deu também para nós a graça de, durante toda a nossa vida, em peregrinação neste mundo, estarmos ligados a Deus. E foi de fato isso que fez com que Jesus pudesse suportar a tentação no deserto, pôde suportar o peso da cruz subindo ao Calvário, pôde suportar a traição do seu amigo, pôde suportar o sofrimento da cruz até o último suspiro. Tudo está consumado. Que bom que, vivendo o nosso batismo, no nosso dia a dia, no dia que chegar a nossa hora, nós possamos
como imitadores de Cristo, dizer com muita convicção: tudo está consumado. Fiz o que deveria fazer. Fui fiel ao meu batismo e agora espero também receber de Deus os frutos da minha fidelidade como cristão batizado na Igreja Santa Católica Apostólica. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.